Henker que vive duas vezes. Capítulo 117,1. Mercenário, 1. Tradutor. HH Editor, HH. Yeon-woo sorriu. Ele não precisou sair do 11º andar por enquanto por causa da guerra, mas havia uma grande diferença entre limpá-lo e não limpá-lo. Yeon-woo acariciou Shirp, que estava olhando para ele descaradamente. Não, obrigado. Você pode estar trazendo boa sorte para mim. Shirp saltou sob a mão de Yeon-woo como se estivesse feliz por Yeon-woo ter dito isso. Não, ainda estou grato a você. Ok, então digamos isso depois de pegarmos o Deus Sabre. Ok, eu farei isso. Shirp acenou com a cabeça. Como ele era mais forte, ele queria começar a fazer as coisas agora. Ele desceu lentamente e sentou-se no ombro de Yeon-woo. Suas garras cravaram-se em Yeon-woo, mas, estranhamente, não doeu. Então vamos voltar agora. Temos muitas coisas para fazer. Claro. Mas quando Yeon-woo estava prestes a voltar atrás. Mas mestre. Shirp ligou para ele novamente. Posso solicitar algo de você antes disso? Yeon-woo inclinou a cabeça. Shirp perguntou com uma voz desesperada. Você pode mudar meu nome? Por que ele ainda não vem? Como Yeon-woo não voltou, Edora ficou preocupada. Ela pensou que talvez o Deus Sabre e Madodan a tivessem levado. Mas ela não conseguia ouvir nenhum som de nada. Então esperou pacientemente, pensando que algo mais o estava impedindo. Se ele não voltasse em 10 minutos, ela iria procurar Yeon-woo. Felizmente, Yeon-woo voltou, com um falcão que ela viu pela primeira vez. Ora Boni, quem é esse? Alegre. TSK, eu disse para mudar o nome. Injusto. O falcão reclamou, mas Edora não conseguia ouvir direito. O que? Os olhos de Edora ficaram maiores. Esse pássaro era aquele bebezinho fênix? Era um tamanho incomparável com antes. E uma aura que poderia caçar bestas míticas superiores podia ser sentida nele. Eu disse para me dar outro nome. Mas Shirp continuou a reclamar como se algo realmente não fosse do seu agrado. Edora sorriu sem jeito. Ela também achou que Shirp era um pouco injusto. Mas Yeon-woo simplesmente se virou como se não fosse ouvir Shirp. Vamos voltar para Kuran. Edora e Yeon-woo voltaram para Kuran. Quando viram as muralhas do castelo em ruínas, Yeon-woo perguntou a Edora mais uma vez. Edora. Sim. Sou grato por tudo que você fez até aqui. Então volte agora. O que você está falando? Edora virou a cabeça para Yeon-woo, mas Yeon-woo apenas olhou para frente com um olhar indiferente. Vou lutar contra Cheongvado? Também pode ser contra a tribo de um chifre. Não acho certo puxar você nessa luta. Edora apertou os lábios, e depois de um breve silêncio, ela falou novamente. Você realmente não sabe o motivo pelo qual estou seguindo você, certo? Com isso, Yeon-woo fechou a boca. Só os tolos não saberiam por que ela estava sendo tão atrevida. Ele tinha alguma experiência com namoro, então sabia o que significava a expressão no rosto dela. Mas Yeon-woo nunca tinha pensado nela assim. Apenas uma amiga próxima ou irmã mais nova. Então ele estava fingindo que não sabia. Mas Edora estava tocando no assunto. Depois de um silêncio desconfortável. Vocês dois vão acasalar? Shirp quebrou a atmosfera. Edora virou a cabeça para Shirp e Yeon-woo olhou feio para Shirp. Onde você aprendeu aquilo? Mamãe me contou que existem coisas que um homem e uma mulher fazem. Que farei isso quando encontrar meu companheiro. Yeon-woo agarrou seu rosto. Ele não sabia por que estava falando sobre isso com um pássaro adolescente. Mas graças a Shirp, o silêncio constrangedor foi quebrado. E assim que chegaram a Kuran, Yeon-woo foi capaz de ver as multidões entrando nas muralhas do castelo em ruínas. Uma bandeira tremulando no meio dela. Cheongvado. Devíamos nos encontrar com Cheongvado hoje? Yeon-woo franziu a testa. Edora percebeu algo e acenou com a cabeça. Eles disseram que o tio viria hoje. Deus da espada? Sim. É assim mesmo? Yeon-woo acenou com a cabeça. Foi estranho que a tribo de um chifre ainda não tivesse tido tantas reuniões com Cheongvado. Se eu pudesse observar o Deus da espada antes de partir, seria ótimo. Yeon-woo acenou com o braço para Edora, que o olhava com expressão preocupada, e passou pelas muralhas do castelo. Havia multidões de pessoas agitadas. Não foi difícil dizer quem era de onde. Cheongvado usava armadura azul e os membros da tribo usavam suas roupas tradicionais. Todos os membros da tribo tinham rostos rígidos. Mas quando faziam contato visual com um membro do Cheongvado, eles bufavam ou soltavam uma risada fria. Cheongvado não reagiu porque recebeu ordens para não criar problemas com sua aliança. Mas a tribo ficou mais furiosa por não reagir. A partir disso, Yeon-woo pôde sentir a arrogância da tribo que ele não conhecia porque estava com Fante e Edora. Minha senhora e Kain-nin, vocês chegaram? Yano correu em direção a eles com um rosto brilhante e o olhar dos jogadores de Cheongvado o seguiu com olhares surpresos. Eles não esperavam ver o acumulador e o próximo médium psíquico. Alguns olharam para Yeon-woo severamente. Agora Yeon-woo não era famoso apenas no 11º andar, mas Cheongvado e Red Dragon sabiam dele. Ele não apenas quebrou a aliança entre os clãs, mas também os rumores de que ele havia matado Shannon estavam se espalhando. As pessoas diziam que o rei marcial e a tribo o ajudaram. Mas ainda era chocante que um novato tivesse derrotado um semi-ranker.
Isso significava que um novo cara com potencial havia aparecido. Além disso, o fato de Yon-woo ser o terceiro discípulo do rei marcial também era conhecido. Os jogadores receberam ordens de descobrir mais sobre Yon-woo. Mas Yon-woo ignorou todos eles e perguntou a Yano. Sezeunin está lá dentro? Ele está conversando com convidados. Ah, aí vem ele. Yano acenou com a cabeça em direção às pessoas que saíam da fortaleza e o resto dos jogadores de Cheonggi-vado se curvaram. Cerca de 30 pessoas deixaram a fortaleza. Uma dessas pessoas era facilmente perceptível. Uma altura de 3 metros. O chifre e os olhos roxos mostravam que ele era da tribo Deus Espada. Individualmente, o mais forte é o Deus Sabre, mas o Deus Espada é complicado. Ele tem o físico da tribo de um chifre e sua espada é inquebrável. Alguns dos meus camaradas também tiveram dificuldade em lidar com ele. As pessoas consideravam o Deus da Espada o segundo mais poderoso em Cheonggi-vado, e ele era realmente forte o suficiente para derrotar muitos jogadores de alto escalão. Ele tinha a aura de assustar as pessoas. Mas Yon-woo estava acostumado com isso depois de passar um tempo com o rei marcial. O Deus da Espada leu a atitude de Yon-woo e acariciou seu queixo. Ah! Uma reação de muitos significados. Os jogadores que o seguiram tinham olhos surpresos. O Deus da Espada raramente se interessava pelas pessoas. Yon-woo apenas prestou uma leve homenagem ao Deus da Espada e passou. Hyung-in pegou algo bom novamente. Como ele consegue essas pessoas? Isso me surpreende. Estou com inveja. Olhando para Yon-woo, que estava desaparecendo dentro da fortaleza, o Deus da Espada curvou os lábios. O rei marcial riu de Yon-woo quando ele entrou. Você comeu algo bom? Por quê? Você não oferece ao seu professor piedoso e come você mesmo? Yon-woo tentou esconder o máximo possível, mas o rei marcial ainda foi capaz de perceber. Ele estalou a língua. O rei marcial realmente era uma pessoa de quem você não podia esconder coisas. Mas por que você tem uma aparência tão séria? Como se você estivesse prestes a morrer. Você tem algo a dizer? Depois que seu irmão mais novo saiu com palavras como: conseguimos relaxar um pouco por sua causa? E espero que você continue nos ajudando no futuro? Ele sentiu vontade de dar um soco nele. Mas depois de ver Yon-woo, esses sentimentos desapareceram. Ele sentiu como se estivesse prestes a fazer algo malicioso novamente. Ele não conseguia ver o rosto de Yon-woo por causa da máscara, mas seus olhos estavam bastante sérios. Era a aparência que ele tinha quando começou a aprender Mugong. Vim pedir desculpas. Desculpe, você fez alguma coisa? Quero deixar de ser um convidado da tribo de um chifre. Com isso, o jeito brincalhão do rei marcial desapareceu. Seu rosto sério o fazia parecer outra pessoa. E quando um canto de seu lábio se contraiu, uma aura assassina varreu Yon-woo. Os olhos de Yon-woo tremeram por trás da máscara. O rei marcial mostrou os dentes como se fosse uma fera perigosa. Você tem tudo o que precisa. Então vá embora agora que está ficando perigoso, é isso? Não, senhor. Então o que? Nossa tribo parece o playground do bairro onde você pode entrar e sair quando quiser? Isso também não é isso. Então? Yon-woo momentaneamente pensou que não haveria problema em contar ao rei marcial. Ao contrário de Edora Ufante, havia tantas coisas que ele não sabia sobre o rei marcial. Na verdade, era difícil saber exatamente o que estava escondido atrás de seu sorriso. Foi muito difícil ler as emoções do rei marcial. Então ele estava hesitando.